Pesadas irmãs, caríssimos irmãos, é uma enorme satisfação poder voltar a esta casa, que volta, e olha que simbologia, né? Que volta a abrir as suas portas para nós depois de tanto tempo, e não se trata apenas de uma questão metafórica, mas uma questão realmente real, de nós podermos estar juntos aqui novamente, para podermos estar falando a respeito do Evangelho de Jesus, podemos conversar. Mas, em primeiro lugar, todos nós somos vitoriosos, não tenha dúvida. Estamos passando, na presente encarnação, certamente, pela primeira vez por uma pandemia, outras já deveremos ter passado, mas é certo que em outros momentos nós não tínhamos duas coisas. Em primeiro, os recursos da ciência, da medicina, que nós dispomos atualmente. E em segundo lugar, não tínhamos os recursos da doutrina espírita, certamente. Porque é uma doutrina tão recente na história da humanidade, que provavelmente quem vivenciou a gripe espanhola já não deve mais estar encarnado. Imagino eu, talvez raríssimos. Então, posso dizer que, acho que todos que estão aqui nessa sala, estamos vivenciando essa pandemia desta forma. Então, todos nós somos vitoriosos. Vitoriosos por termos passado por momentos desafiadores, por termos mantido a fé, a esperança, e temos mantido a serenidade, uns mais, outros menos, nesses momentos tão desafiadores para todos nós. O assunto que nós vamos tratar hoje é o perdão das ofensas. É um tema que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 9. Mas, se nós vamos falar sobre o perdão das ofensas, eu peço licença para que nós possamos inverter a ordem. Se nós deveremos falar a respeito de perdão, precisamos, em primeiro lugar, entender qual é a proposta, perdoar o quê? E, portanto, necessitaremos primeiro saber do que se trata a ofensa, para que, enfim, possamos compreender a necessidade de perdoar, certo? Então, embora tenha esse título, perdão das ofensas, primeiro precisamos entender a ofensa para podermos explicar o perdão, que é a ordem tal qual as coisas acontecem conosco. Para que nós possamos entender do que se trata a ofensa, precisamos primeiro fazer um estudo a respeito deste processo como sendo uma falha de comunicação humana. Quando nós falamos de comunicação humana, nós precisamos de alguns elementos. Então nós temos o seguinte: em primeiro lugar, temos aqui um indivíduo A. Não sei porquê, eu achei que ele tem uma cara de A, vocês não acham também? Então, nós temos um indivíduo A. E nós temos próximo a ele um outro indivíduo que vai se relacionar com ele. E que nós chamaremos de indivíduo B. Vocês estão afiados no assunto, hein? Indivíduo B. Eu também acho que ele tem cara de B, não tem? Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Ora, acontece o seguinte: este indivíduo A, ele tem uma intenção. E aí eu pergunto a vocês, a intenção do indivíduo A é boa ou é má? Porque esta intenção está dentro dele. Então, quem conhece realmente a intenção é o próprio indivíduo. Concordam? Então, esse indivíduo, ele pode ter uma intenção boa ou pode ter uma intenção má. Quem sabe a esse respeito? Ele e Deus. Concordam? Este indivíduo A interage com o indivíduo B através de uma fala ou de uma ação, ou seja, ele vai dizer ou vai fazer algo que pode ou não demonstrar às claras a intenção que ele tenha dentro de si, certo? Que é boa ou é má. Nós não sabemos. Ele sabe, mas nós que estamos aqui na condição de indivíduo B, não sabemos. E este indivíduo aqui, já que ele não tem a intenção,
ele não penetra a intenção, ele vai interpretar. Ele vai dar a sua interpretação sobre a fala ou sobre a ação, de acordo com o seu estado próprio, de acordo com o seu dia, de acordo com as experiências de vida, de acordo com as informações que ele obteve na convivência com esse indivíduo A, ou com outras pessoas que convivam com ele, o que significa que este indivíduo B, ele vai interpretar a fala ou a ação de duas formas. Ou vai interpretar de uma forma boa, ou vai interpretar de uma forma má. E aí vem a grande pergunta. Existe uma correlação direta entre a intenção e a interpretação? Não existe. Por quê? Porque se o indivíduo tem uma boa intenção e esse outro indivíduo interpreta aquela intenção como sendo boa, então nós tivemos um bom relacionamento, uma boa intenção que encontrou ressonância no receptor daquela ação ou daquela fala, interpretando como sendo boa. Estas são as relações comuns que nós temos com os nossos amigos, com as pessoas de bem-querença. Alguém fala ou faz algo para nós e nós interpretamos de boa maneira aquela ação ou aquela fala que nos foi dirigida. Certo? Mas pode acontecer que este indivíduo esteja pleno de boa intenção, mas, pelo histórico do dia, pelas suas ressalvas, pelas informações que obteve com outras pessoas, pelo seu histórico, pode ser que essa pessoa interprete a boa intenção como sendo má. Graças a Deus, isso não acontece no João Andrade. Mas, no centro que eu frequento, não é incomum, é até relativamente frequente, encontrarmos, por exemplo, um dirigente cheio de boa intenção, que chega para alguém e diz o seguinte: meu amigo, minha irmã, você precisa trabalhar no bem. Nós temos distribuição de sopa, nós temos campanha do quilo, nós confeccionamos enxoval para as crianças, nós fazemos entrega de donativos. Você precisa trabalhar. Se você puder vir aqui neste final de semana para poder nos ajudar, vai ser bom para você. A intenção é boa, mas este indivíduo interpreta: não, que isso? Eles inventam moda e depois querem que eu venha aqui para poder trabalhar de graça para eles? Eles não me enganam. Então, muitas vezes, o dirigente da casa espírita dá um aconselhamento com uma excelente boa vontade, mas aqui existe uma interpretação ruim em relação à sugestão que foi feita. Graças a Deus no Jonathan que não existe. Mas lá na minha casa nós damos um nome a isso. Alguém sabe qual é a palavrinha que isso descreve? Quando alguém fala ou faz algo de boa intenção e o outro se magoa? Como é que chama isso? Então, é isso que acontece. Eu não tenho controle sobre a intenção do indivíduo A, mas eu dou a minha interpretação para um determinado fato. Pode acontecer também desse indivíduo estar repleto de má intenção e na sua fala ou na sua ação eu percebo, interpreto como sendo algo danoso, como sendo algo ruim. Mas também poderia acontecer, eventualmente, desse indivíduo, mesmo estando portado de intenções ocultas, que são maléficas, ainda assim eu não interpreto como sendo algo ruim. Ou por ingenuidade minha, ou porque realmente eu não consigo ver maldade na atitude alheia.
Percebe? Então, o nosso objetivo hoje não é nós falarmos a respeito da intenção. É nós falarmos a respeito da interpretação. Então, nós vamos nos colocar hoje na posição do indivíduo B, correto? Nós vamos nos colocar nessa posição para tentarmos compreender esta proposta do perdão em relação às ofensas que nos são feitas. Compreenderam? Muito bem. Então, o que acontece? Observe que nós temos aqui alguns elementos necessários para que exista o mecanismo da ofensa. Em primeiro lugar, o indivíduo A com a sua intenção. Depois, o indivíduo B com a sua interpretação. E, entre eles, uma interação por meio de fala ou por meio de uma ação. São 5 elementos, portanto, que têm que estar presentes. Se eu tiro algum desses elementos, então ali não vai se estabelecer um processo de comunicação e, portanto, não poderá existir, no nosso caso específico, a ofensa que nós queremos interpretar. Certo? Tirando-se um desses elementos, não existirá ofensa. Então, com isso, nós conseguimos compreender como se estabelece a ofensa. A ofensa, portanto, ela não está na intenção do indivíduo. A ofensa se encontra aonde? Na interpretação que eu dou para o fato ou a fala. A ofensa não está na intenção desse indivíduo, porque eu não controlo a intenção dele. A única coisa que nós controlamos na condição de indivíduos B é o quê? A nossa interpretação. Sobre a minha interpretação, eu posso adquirir controle. Sobre a intenção alheia, eu não tenho controle. Portanto, a chave da ofensa está em A ou está em B? Eu não tenho controle sobre a intenção de quem interage comigo. Eu não controlo o que ele fala, o que ele faz em relação a mim. Mas eu controlo a minha reação, a minha forma de interpretar o que me foi dito ou o que me foi feito. Portanto, quem controla a ofensa é o indivíduo B. Imaginemos o seguinte: se o Zé Roberto, faça de conta que fosse o meu aniversário, não é o caso, mas faça de conta. Se hoje fosse o meu aniversário e o Zé Roberto viesse me dar um presente, não é meu aniversário, Zé, mas se quiser dar um presente eu aceito mesmo assim. Se fosse o meu aniversário e o Zé viesse com um presente e eu não aceito o presente, com quem fica o presente? Não é com o Zé Roberto? Então, se esse indivíduo tiver uma intenção boa ou má, e eu tenho uma interpretação diversa, a intenção ficou com ele. Ele quis ser bom, eu não aceitei a bondade. Ele quis ser mau, eu não aceitei a maldade. Compreenderam que quem controla a ofensa é quem recebe, é a parte passiva da ação ou da fala? Compreenderam? Então é a partir deste raciocínio sobre o mecanismo da ofensa é que nós vamos compreender então a importância do perdão. Certo? Então o que acontece? Esse indivíduo que somos nós, o indivíduo B, diante de uma fala ou de uma situação que me foi feita e que eu considero como sendo algo grave, algo que seja negativo para mim e que eu interpreto, olha a palavra, eu interpreto como sendo ofensivo, está correto esse raciocínio? Eu interpreto como sendo ofensivo. Eu posso ter os meus motivos, justificáveis ou não, mas sou eu que dou a interpretação do aspecto negativo. Então, no momento em que eu me ofendo, eu posso ter 4 comportamentos diferentes. Quais são eles? Primeiro comportamento, o revide. Vamos pegar um aspecto da natureza. Existe uma ciência chamada etologia.
Etologia é a ciência do comportamento. Não estamos falando de comportamento humano, porque o comportamento humano ele é estudado pela psicologia, é estudado pela sociologia, que é o estudo do indivíduo na sociedade, estudado pela antropologia, que é o indivíduo como ser. Então, nós temos as ciências do aspecto humano. Mas no aspecto animal, nós temos uma ciência chamada etologia, ciência do comportamento. Estuda o comportamento animal. Então, o que acontece? Os animais, e aqui nós vamos restringir a nossa observação sobre os mamíferos, porque são aqueles que têm mais similaridade com a nossa organização biológica, porque biologicamente falando, nós estamos habitando um corpo animal que faz parte da classe mamária. O nosso corpo é animal, tem uma fisiologia animal e nós temos características que nos assemelham a outros animais mamíferos. Cachorro, gato, macacos, enfim, uma diversidade. Do ponto de vista biológico, portanto, somos humanos. Do ponto de vista espiritual, somos espíritos. É aí o ponto que a ciência ainda não conseguiu chegar. Mas nós somos espíritos vestindo em experiências materiais. Estamos num corpo material, um corpo mamífero. E os mamíferos são dotados de 2 órgãos nas costas que fazem a filtragem do sangue. Todo mundo conhece, que são os rins. Sobre os rins, nós encontramos 2 glândulas que, pela sua localização, recebem o nome de acima, supra-renais, acima dos rins, certo? Uma glândula suprarrenal acima de cada rim. Mas, o nome mais moderno que se dá para essa glândula é adrenal, que significa junto do rim, ad, junto dos rins. Então, suprarrenal, adrenal, é a mesma glândula. Só que o que vocês já sabiam, mas nunca tinham feito a conexão, é que a glândula adrenal produz um hormônio que leva o seu nome. Que hormônio que é esse? Adrenalina. Todo mundo já ouviu falar, não já? Já ouvimos pelo menos uma vez falar a respeito da adrenalina. E qual é a função biológica da adrenalina? Sobrevivência. É um hormônio, como é que é? Sobrevivência. É um hormônio que é lançado junto com outros, o cortisol, por exemplo, que também é fabricado na adrenal. E ele é lançado na corrente sanguínea para preparar o corpo do mamífero para a seguinte situação. Se for uma presa, se for um animal que vai ser caçado, ocorre uma aceleração da frequência cardíaca, intensifica o ritmo respiratório, os músculos preparam-se para uma explosão, para poder fazer o quê? Para correr ou para lutar, se defender, certo? O animal que é predador é também um mamífero. Vamos restringir esta visão. É também um mamífero. Então ele também tem adrenal. Então ele também produz adrenalina. O que significa que no momento de caçar, ele também vai ter uma descarga de adrenalina na sua corrente sanguínea, que vai preparar os seus músculos para correr, para lutar, vai acelerar o ritmo cardíaco e vai aumentar a frequência respiratória. Simples assim, não é? O que significa que o hormônio adrenalina tem a finalidade de preparar o corpo para um embate, para uma luta, certo? Sobrevivência. Ora, a esta situação em que ambos os animais, presa e predador, estão com grande descarga de adrenalina, a etologia dá um nome, que vocês já conhecem, mas que talvez muitos, não posso dizer todos, não saberiam dizer qual é o significado real dessa palavra. Quando o corpo está preparado para esta luta de sobrevivência, existe um termo que especifica esse estado. Alguém sabe dizer?
mas você já ouviu essa palavra. Esta situação, na etologia, é chamada de estresse, ou, em língua portuguesa, estresse. Estresse, portanto, é essa situação em que o corpo está preparado para uma luta ou para a fuga, por razões hormonais. Certo? Ora, na situação dos animais, nós temos o chamado estresse fisiológico. É da fisiologia, faz parte do seu ciclo ali onde ele está, para a necessidade de sobrevivência, passar por esse estresse, que dura aquele tempo determinado. Enquanto houver necessidade de fugir, de correr atrás ou de lutar, a situação de estresse perdura. Mas ela não é longa, não é indeterminada. É questão de poucos minutos, porque isso causa um desgaste no funcionamento do organismo. Compreenderam isso? Hoje, mesmo com a pandemia, que nós ficamos reclusos, que os comércios tiveram que fechar, as indústrias pararam, graças a Deus, pelo menos nós não moramos mais em florestas, nada contra isso, mas apenas representando que hoje em dia, se nós precisarmos de alimentação, nós não caçamos mais. Pelo menos boa parte dos que estão aqui, eu imagino que não. Para se alimentar, não precisamos mais caçar, certo? Então, se a gente quiser comer carne, a gente vai no açougue, vai no mercado e compra. Não é assim que funciona para nós, a maioria? Certo. Então, eu pergunto para vocês, nós temos estresse fisiológico? Fisiológico, aquele dos animais. Nós temos estresse fisiológico? Mas nós não temos. Mas nós continuamos com rins. Sobre os nossos rins existem glândulas adrenais e nós não passamos na sociedade moderna por estresse fisiológico, mas passamos quase que diariamente, se não diversas vezes no dia, pelo chamado estresse emocional. Nós não temos uma necessidade de caçarmos, de sobrevivermos, mas diante de uma fala ou de uma ação que me é dirigida e que eu interpreto como sendo algo prejudicial, potencialmente perigoso para mim, eu tenho uma descarga de adrenalina. E o que acontece com o meu corpo? Prepara-se para a luta. Certo? Então, alguns indivíduos, diante da situação do estresse emocional, eles têm uma reação que é a reação do revide. Revidar o mal. Parte, portanto, para a agressão. Vejam, é uma resposta orgânica. Diante de uma ofensa, vem uma descarga de adrenalina e o indivíduo parte para a agressão física. Kardec fala que isso caracteriza o predomínio da natureza animal sobre a espiritual. Predomínio da natureza material sobre a espiritual. Então veja, é normal, é uma resposta orgânica diante de uma situação de ameaça ter uma descarga de adrenalina. E alguns indivíduos não controlam o corpo, deixam que ele manifeste aquela reação. Eles não entendem. Compreenderam? Por isso, é uma resposta instintiva, mas o corpo não é a sede da inteligência. A sede da inteligência é o espírito. Então, o espírito que ainda não dominou a matéria, boa parte do mundo, parte para o revide, direto. Simplesmente porque não consegue controlar aquele ímpeto, aquela explosão hormonal e parte para a agressão. Não estamos dizendo que a culpa é do corpo, porque a resposta é da natureza. Mas estamos dizendo que é responsabilidade do espírito, que deveria utilizar a matéria como seu instrumento para poder utilizá-la e sobre o qual ele vai atuar para poder controlar. Por isso Kardec fala, predomínio da natureza material, ou seja, a matéria densa, grosseira, faz com que o espírito
não consigam controlar esse ímpeto. Não é a natureza que agride. Ela tem um ímpeto, mas a pessoa não consegue ou não deseja controlar o impulso material. Certo? Extravasa a sua raiva instantaneamente. Compreenderam? Não estou dizendo que a pessoa não tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade pelos seus atos, porque é um ser inteligente, mas não quer ou não consegue controlar. Predomínio da natureza animal, material, sobre a espiritual. Mas somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Estamos em diferentes encarnações, a fim de que possamos nos aprimorar, aprender com os nossos erros, com as nossas experiências e desenvolver os melhores comportamentos. Não é assim? Lei do progresso? Portanto, encontraremos outros indivíduos aqui mesmo, nessa terra, que já não revidam diante de uma fala, diante de uma ação que é considerada como agressiva, como potencialmente perigosa. Não revida fisicamente, mas esse indivíduo guardará a mágoa. Não faz nada do ponto de vista físico, como revide, mas este indivíduo guardará a lembrança do ato infeliz. Por quanto tempo ele vai guardar? A vida inteira, se for mulher. Por quanto tempo ele quiser. Algumas vezes, a vida inteira. Em outras ocasiões, nos diz a doutrina espírita, para além desta vida. E o que acontece? Recordam-se do estresse emocional? Quando alguém me fala ou faz algo, eu tenho uma descarga de adrenalina, que faz com que meu corpo entre num estágio de preparação para a luta, que consome a economia orgânica. Por isso que o estresse da natureza, ele é temporário, de pequena duração, porque desgasta o organismo. O indivíduo que guarda a mágoa, qual é a diferença? A ofensa é a minha interpretação. Quando eu guardo aquela ofensa, ou a recordação do ato infeliz, durante muito tempo, sem o desejo de me livrar daquilo, então eu guardo a mágoa. Entenderam? A ofensa foi um instante. Recordar o ato infeliz é a mágoa, que vai durar tanto tempo quanto eu quiser. E cada vez que eu rememoro aquele fato, eu estou trazendo de novo para o meu organismo a mesma situação de estresse emocional. Coração descompassado, respiração ofegante, músculos preparados para o embate, consumindo as economias orgânicas. Qual é o resultado fisiológico, portanto, de longo prazo para quem guarda mágoa? Doenças. O organismo, como máquina, se desgasta mais rápido. O que acontece com esse indivíduo que falou ou fez a coisa? Quanto tempo durou para ele? Aquele instante. Uma conversa de meia hora, 20 minutos, 10 segundos. Quanto tempo vai durar o efeito para esse indivíduo? Enquanto ele tiver a recordação do ato como sendo algo infeliz. Compreendem? Então, enquanto eu estiver magoado e me recordar da situação, guardando rancor, ódio de quem fez ou falou aquilo para mim, não devia ter feito, mas fez. E às vezes nem era a intenção. Mas nós, que somos sujeitos ao melindre, podemos interpretar até mesmo as boas ações como sendo ruins. Sim ou não? Então, quem controla a ofensa? Somos nós. E o efeito dessa ofensa pode perdurar muito tempo, trazendo consequências para a minha saúde orgânica. Certo? Por isso que é desejável que o indivíduo que já partiu da situação, da agressão, que hoje guarda a mágoa, ele aprenda a atingir o terceiro estágio, que é o estágio do perdão. E aí finalmente nós chegamos
Nossa, o perdão das ofensas. Falamos da ofensa, a partir de agora podemos falar sobre o perdão. Então, o que seria o perdão? Quando a gente fala a respeito de perdão, as pessoas imaginam, mas imagina, como é que eu posso perdoar o outro? Ele fez isso comigo e eu ainda tenho que perdoá-lo? O que nós precisamos entender é que o perdão, nesta interpretação, nesse estágio de evolução a que eu estou me referindo, não é o perdão tal qual entende Jesus, certo? É o perdão num plano em que nós nos encontramos. O perdão para nós significa ressignificar a atitude ou a fala do outro indivíduo e os seus efeitos sobre mim para que eles modifiquem e não me causem mais males. Entenderam? O perdão, portanto, nessa proposta, não é uma carta de alforria sobre este indivíduo. Não é um alvará de soltura. Vamos entender por quê. Imagine uma situação completamente hipotética, graças a Deus, que eu estou levando meu filho para a escola. Eu estaciono o carro, fico de um lado da calçada e falo para o meu filho atravessar a rua na faixa de pedestres, porque é seguro para ele. De repente, o indivíduo, surgindo do nada, faz uma curva rápida e passa por cima do meu filho na faixa de pedestre. É uma situação possível de acontecer? Sim, não desejo para ninguém. É apenas uma referência exemplificativa. O que acontece? Se meu filho vier a óbito nessa situação, enquanto eu guardar a mágoa daquela situação, quem está adoecendo sou eu. Desenvolver o perdão é ressignificar a atitude, que não necessariamente eu esqueço, porque perdoar não é esquecer o ato. O esquecimento tem a ver com memória. E tem diversas doenças que atrapalham a memória, sem que necessariamente eu tenha desenvolvido o perdão. Compreendem? Quantas histórias de família nós encontramos de pessoas que brigam por coisas bobas, pueris, não se falam. E depois, quando um deles desenvolve uma doença mental, Alzheimer, por exemplo, não se recorda mais do ato ofensivo. Mas não significa que houve o perdão da ofensa. Concordam? Então, memória é uma coisa, perdão é outra. Porque eu poderei me recordar, e vou me recordar, porque eu não vou ver meu filho se formar, eu não vou ver o meu filho se casar, eu não vou ver o meu filho me dando o filho dele para eu pegar no colo. Então, dificilmente eu vou me esquecer do efeito do atropelamento. Mas enquanto eu tiver ódio do motorista, quem vai adoecer sou eu, não o motorista. Concordam? Mesmo porque, independente do sentimento que eu venha a nutrir sobre aquele motorista, ainda assim, ele terá que responder perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, independente de como eu me sinta. Concordam? Então, nós pegamos em Kardec, no céu e inferno, mais especificamente no capítulo Código Penal da Vida Futura, onde o codificador vem nos dizer que o causador do mal, da ofensa, invariavelmente, ele vai passar por 3 situações. Primeiro, este indivíduo vai conscientizar-se ele vai se conscientizar do mal que fez. Não deveria, mas fez. Então, a partir do momento em que o indivíduo se conscientiza do mal que foi feito, que pode ser instantâneo, logo após a ação ou a fala, pode demorar um tempo curto, ou pode demorar um longo tempo para se conscientizar, mas é da lei divina. Mais cedo ou mais tarde,
todos tomam consciência de que agiram no mal. Porque a chave para descobrir se agiu ou não no mal está em verificarmos se nós estamos cumprindo as leis divinas. E onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Por isso, mais cedo ou mais tarde, todos se conscientizam. Todos, sem exceção. Isso é da lei divina. Certo? Mas conscientizar-se do mal que fez não é suficiente. O indivíduo passará, a partir do momento que toma consciência, chega a uma segunda fase, num segundo estágio, um sofrimento, uma dor moral, em virtude de reconhecer-se em erro que ele próprio causou e que não deveria ter feito. A este sofrimento, Kardec dá uma denominação. Ele chama de expiação. É exatamente a mesma palavrinha que está dizendo que o nosso mundo é de provas e quando nós somos reprovados na prova, nós passamos pela expiação. O sofrimento moral de reconhecer-se em erro e pedir para passar para a terceira fase. Porque apenas sofrer moralmente também não apaga o que fez. É necessário que se retribua o mal como o bem. Por isso é preciso chegar na terceira etapa. Reparação. Reparar o mal que se tenha feito. Então, o que significa? Independente de eu guardar mágoa ou não do motorista aloprado que atropelou meu filho, ele vai ter que passar por esta situação. Independentemente da minha interpretação e independente das atitudes que eu venha a tomar a partir dali. Isso é da lei deste indivíduo em relação à sua própria atitude. Compreenderam? Então, o perdão, nesta visão, volto a repetir, não é um pedido para que ele deixe de passar pela conscientização, pela expiação e pela reparação. Pois não. E como que ele vai fazer essa reparação? Então, aí pode ser na mesma existência. Exemplo, vou pegar um exemplo muito simples. O indivíduo que talvez nem tenha, do ponto de vista humano, primeiro do ponto de vista humano. Como é que é a reparação? Eu avancei o sinal, bati no carro alheio. A lei me manda reparar o carro. Certo? Isso é da lei civil. Eu tenho que consertar o carro que eu dei causa ao amassamento. Isso é uma atitude do cotidiano, do dia a dia. Depois, do ponto de vista espiritual, significa fazer aquilo onde se teve desamor, substituindo por uma ação amorosa. Não significa que quem matou tenha que ser morto. Porque se eu falo que é sempre assim, então eu digo o seguinte: o indivíduo que é um assassino, na próxima encarnação, ele vai ter que ser assassinado. E quem matá-lo na próxima encarnação? Ele não tem nenhuma responsabilidade? Porque ele poderia alegar que ele é um mecanismo da justiça divina? Não. Então, este indivíduo tem a necessidade de reparar-se. Mas pode ser uma bala perdida, é apenas um exemplo. Não estou dando nada para vocês levarem como uma justificativa para todas as situações do mundo. Por favor. Poderia ser uma bala perdida. Ele poderia vir como um armeiro e poderia estar manipulando um revólver para poder limpar. E não teve o cuidado de descarregar aquela arma e dar um tiro em si mesmo. São hipóteses. Compreendem? Então a reparação pode ser feita na mesma encarnação, para alguns casos, ou em outras encarnações, de acordo com o caso de cada um. Compreendem? Ficou explicado? Nesse caso, a reparação aí que você usou aí no Ocidente, como que ele vai reparar? Ele vai só arrepender ou ele vai ter que fazer Isso. uma obra? Então, aí digamos, aquele indivíduo que avançou o sinal, a título apenas de exemplificação, vem numa outra encarnação, passa num concurso para policial de trânsito e torna-se uma pessoa rigorosa,
que não quer ver o senhor parou em cima da faixa, está multado. Torna-se um policial incorruptível e que não aceita violações da lei de trânsito. Comigo não tem cafezinho, comigo não tem conversa. É pau, pau, pedra, pedra. Entende? É um exemplo. Aquilo que ele fez, ele não quer que se repita, mesmo com outras pessoas. Porque a gente costuma imaginar que assim, fez o mal, tem que receber o mal. No entanto, é das Escrituras. É Pedro, né? Me parece que fala isso. O amor cobre multidão de pecados. Então, melhor do que sofrer o mal é retribuir com amor. Certo? A gente muitas vezes vem na casa espírita imaginando que reencarnação é para pagar. Eu coloco um A na frente. Reencarnação é para apagar o mal que se tenha feito. Certo? Não necessariamente tem que ser sofrendo na pele o que você fez o outro. E o julgamento espiritual é pelas intenções também, né? Exatamente. A intenção é que é cobrada, não a atitude em si. Certo? Ainda? Ou sanou a situação? Certo? E as situações, elas são diversas. Nós não podemos achar que aquilo que está na obra de André Luiz é, como é que fala? A regra para todos os casos. Não. André Luiz exemplifica muitas coisas, mas tem aquele caso especial. Nós sabemos, nos livros de André Luiz, de uma ação e uma reação, mas não sabemos das ações anteriores àquela, que todas vão culminando e vão sendo. A gente vai reparando e errando ao mesmo tempo, né, nas nossas encarnações. Então, aqueles casos que André Luiz exemplifica são exemplos, não são regras universais. Compreendem isso? É importante a gente fazer essa leitura de André Luiz. Tá? Achar que todo mundo vai passar da mesma forma, não é. Abortou, vai ter que ser abortado? Não. Pode vir como um ativista dos mais ferrenhos contra o aborto. E de repente tenta engravidar e não consegue. Certo? Porque senão a gente fica, é aquela chamada roda de samsara do hinduísmo. Então assim, abortou, vai ter que ser abortado. Ué, mas quem aborta isso? Vai ter que ser abortado. E aquele vai ter que ser abortado. Não acaba nunca. Compreende? Precisamos ter essa leitura da doutrina espírita. Então, se eu aprendo nesta visão que o perdão não liberta este indivíduo das suas necessidades, eu entendo que o perdão me liberta dos efeitos que aquela atitude tem sobre mim. Então o perdão não liberta o outro. O perdão liberta a mim. Dos efeitos que eu mesmo estou causando sobre mim. Compreendem? Então, é essa visão que eu gostaria que nós tivéssemos a respeito do perdão. Neste nível, Jesus entende de uma outra forma. Mas para o meu nível, lembra que eu falei que a proposta é eu trazer alguma coisa que fosse palpável, concreto para a minha atual existência? Se eu entendo que se eu aprendo a perdoar aquele indivíduo, eu estou tentando me libertar dos efeitos que eu causo sobre mim, eu não estou evitando que ele tenha o seu processo de reajuste. Eu estou evitando que eu próprio adoeça e que futuramente venha a ser taxado de suicida, porque desgastei a máquina orgânica. Mas eu só tenho que aprender a perdoar porque eu ainda não atingi o quarto estágio, que é o estágio de quem não se ofende. É o indivíduo que, independente da intenção, só interpreta de forma boa. Eu ainda não cheguei nesse estágio. Chico Xavier tem inúmeras situações que nós poderíamos citar, de pessoas que intencionavam prejudicá-lo, colocaram no ridículo, colocaram em situações vexatórias e que ele simplesmente não via a maldade naquela pessoa. Eu não cheguei nesse nível ainda, tenho certeza. Mas, com algum esforço, daqui a algum tempo,
não sei se longo ou curto, haverei de chegar, como todos nós haveremos. Compreenderam, portanto, essa situação do perdão como sendo libertador para nós, independente de quem seja esse ator? Sim ou não? Então eu posso fazer uma pergunta provocativa? Ela é provocativa. Eu tenho certeza que é provocativa. E que, a princípio, nós vamos ficar... A primeira reação quando eu fizer a pergunta vai ser aquela reação de você se jogar para trás, sabe? E depois nós vamos raciocinar. Vocês já perdoaram Deus? O quê? Sim, eu não falei que era provocativo? Repete a pergunta. Sim, vocês já perdoaram Deus? Olha, eu tenho que perdoar ele? Eu não falei que a pergunta era provocativa? Imagina o seguinte, vamos raciocinar? Imagina o seguinte, você acha que Deus, o Criador, infinitamente justo e bom, perfeito e demais outros atributos, você acha que Deus está lá rezando para Ele mesmo? Ai, por favor, meu Deus, faça com que o Paulo me perdoe. Vocês acham isso mesmo? Não, não é inconcebível. Deus tem os seus atributos, certo? Infinitamente justo e bom. Então eu já posso interpretar da seguinte forma. Se Deus é infinitamente justo e bom, toda a intenção de Deus é boa. Não existe intenção mal de Deus. Deus não pune. Deus não castiga. Deus não quer o mal de nenhuma de suas criaturas. Então, por que razão eu falo assim? Deus, por que você fez isso comigo? Por que esta doença? Por que o Senhor matou meu pai, a minha mãe? Por que ele foi levado pela Covid? O problema está na interpretação? O problema está na ação? Na intenção? Onde está o problema? Posso repetir a pergunta? Você já perdoou Deus? Entende que agora esta pergunta tem um sentido completamente diferente? Deus não precisa do seu perdão. Você precisa resolver as situações que você interpretou como sendo ruins, provenientes de Deus. Aprenda a perdoar Deus. O mal é de origem humana. Certamente. Deus nunca vai produzir o mal. Enquanto eu estiver magoado com Deus, eu me afasto dele. Quando eu aprendo, entre aspas, a perdoar Deus, a ressignificar as situações, eu me aproximo dele. Compreendem como essa proposta é transformadora? Nós precisamos aprender a perdoar Deus, a perdoarmos a fragilidade do organismo, que não é eterno, não vai durar para sempre, envelhece, adoece, não necessariamente nessa ordem, porque pode morrer antes de envelhecer. Já perdoaram o organismo? Já aprenderam a perdoar a vocês mesmos? Porque tem gente que conscientiza do mal que fez e fica eternamente espiando. Eu não devia ter feito. Nossa, mas eu agi errado. Mas eu fiz o mal e a doutrina espírita me condena. E não passa para reparação. Nós somos muitas vezes o nosso pior juiz. E ficamos patinando na expiação. Ao invés de reconhecermos, sou filho de Deus, criado simples e ignorante, portanto, apto a errar, mas com potencial para acertar, que eu possa seguir adiante. Não é ser diferente, é corrigir.
Olha a diferença se a gente muda a frase. Eu posso dizer o seguinte: sou imperfeito, mas com Jesus tudo posso mudar. E se eu falar, com Jesus tudo posso mudar, mas sou imperfeito? Qual frase é otimista? A primeira ou a segunda? Porque percebe o seu potencial, embora a situação de momento. A segunda ignora o potencial para se fixar no momento. É por isso que nós precisamos compreender que o perdão, assim como o amor, tem essas três faces. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E por que não dizer perdoar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Deus não precisa do nosso perdão, repito, mas nós precisamos reinterpretar as situações da nossa vida, que são de origem divina. Não é por outro motivo que a própria palavra perdoar ela é formada pela junção de duas palavras latinas. Nem tem mais espaço, né? Per mais donar, que significa doar mais, doar além. Não por outro motivo, Jesus fala: se alguém te bater uma face, ofereça outra. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele 2. Se alguém te pedir a capa, entrega também a túnica. Perdonare, doar mais, dar mais de si. Todo mundo já sabe que o bater na outra face, né, oferecer a outra face, não é pedir para bater fisicamente. É, diante da ofensa, oferecer o perdão. Todo mundo entende isso, né, como sendo metafórico, né, como sendo exemplificativo. Então é por isso que Jesus nos fala. Está lá no Sermão da Montanha, anotado por Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ama a teu próximo e odeia aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo, retribuí o mal com o bem. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque Deus não tem predileções. Deus não faz distinção. Os homens fazem. Nós, humanos, espíritos, é que somos imperfeitos. E adoramos muitas vezes colocar a nossa resposta em Deus. Eu não me vingo, mas Deus sabe e vai dar para ele o que ele merece. E se o que ele merece for melhor do que o que você merece? Você vai aceitar? Então, que nós possamos levar esta proposta, como eu disse, não é o entendimento do perdão tal qual Jesus. Eu não consigo entender ainda tal qual ele me propõe. Mas se eu conseguir pelo menos atingir esse estágio na vida, de conseguir me livrar desses males, eu chamo isso de perdão egoísta, sem dor. Eu vou perdoar porque o não perdão me faz mal, para que algum dia eu consiga atingir esse estágio, que é o ideal, certo? Mas se nós já tivermos saído dessa fase, já é um bom sinal. Se estivermos nos livrando nessa, já é um avanço. Mas que nós possamos almejar nos tornarmos seres que não se magoam jamais. E sejamos contados como espíritos puros. Que Jesus, portanto, nos auxilie nessa jornada terrena, para que possamos aprender a perdoar, mas, sobretudo, a jamais sofrer. Muito obrigado a todos.